Capítulo 5. Argúcias e segredos. Confie em uma testemunha em tudo aquilo no que não esteja fortemente envolto nem seu próprio interesse, nem suas paixões, nem seus prejuízos, nem seu amor pelo maravilhoso. Se o estiverem, exige uma prova que corrobore em proporção exata a contravenção da probabilidade pela coisa testemunhada. Thomas Henry Huxley, 1825-1895. Quando se informou a mãe do cérebro abduzido travisso Walton de que um OVNI tinha fulminado a seu filho com um raio e logo o tinha levado ao espaço, respondeu com pouca curiosidade: bom, assim é como ocorrem as coisas. É assim, aceitar que em nossos seus há OVNIs não é comprometer-se a muito. A palavra OVNIs são as siglas de objeto voador não identificado. É um término que inclui algo mais que disco voador, que haja coisas que o observador ordinário, ou inclusive o perito, não entende. É inevitável. Mas por quê? Se virmos algo que não reconhecemos, chegamos à conclusão de que é uma nave das estrelas. Apresenta uma grande variedade de possibilidades mais prosaicas, uma vez eliminados da série de dados os fenômenos naturais, os enganos e as aberrações psicológicas, fica algum resíduo de casos muito acreditáveis mas extremamente estranhos, sobretudo casos sustentados por provas físicas. Há um sinal oculto em todo este alvoroço. Desde meu ponto de vista, não se detectou nenhuma. Há casos dos que se informa com fiabilidade que não são estranhos, e casos estranhos que não são confiáveis. Não há nenhum caso apesar de mais de 1 milhão de denúncias de OVNIs desde 1947, em que a declaração de algo estranho que só pode ser uma aeronave espacial seja tão fidedigna que permita excluir com segurança uma má interpretação, tergiversação ou alucinação. Ainda há uma parte de mim que diz: que lástima. Nos bombardeia regularmente com extravagantes declarações sobre OVNIs que nos vendem porções digeríveis, mas muito estranha vez chegamos para ouvir algo de seu resultado. Não é difícil de entender. O que vende mais periódicos e livros, o que alcança uma maior valoração, o que é mais divertido de acreditar, o que é mais acorde com as torturas de nossa época. Um acidente de naves extraterrestres, estelionatários experimentados que se aproveitam dos crédulos, extraterrestres de poderes imensos que jogam com a espécie humana ou as declarações que derivam da debilidade e a imperfeição humana. Ao longo dos anos dediquei muito tempo ao problema dos OVNIs. Recebo muitas cartas a respeito, frequentemente com relatos detalhados de primeira mão. Às vezes, o escritor da carta me promete revelações transcendentais se lhe chamar. Depois de dar uma conferência quase sobre qualquer tema, me pergunta frequentemente: acredita nos OVNIs? Sempre me surpreende a maneira de expor a pergunta, a sugestão de que se trata de um assunto de fé e não de provas. Quase nunca me perguntam: até que ponto são confiáveis as provas de que os OVNIs são naves espaciais extraterrestres? Por isso a maneira de proceder de muita gente está altamente predeterminada. Alguns estão convencidos de que o testemunho de uma testemunha ocular é confiável, que a gente não inventa coisas, que as alucinações ou tergiversações a essa escala são impossíveis, e que deve haver uma velha conspiração governamental de alto nível para ocultarmos a verdade a outros. A credibilidade no tema dos OVNIs prospera quando aumenta a desconfiança no governo, que se produz de forma natural em todas aquelas circunstâncias em que na tensão entre bem-estar público e segurança nacional, o governo minta, como se revelaram enganos e conspirações de silêncio do governo em tantos outros assuntos. É difícil argumentar que seria impossível encobrir um tema tão estranho, que o governo nunca ocultaria a informação importante a seus cidadãos. Uma explicação comum da razão de tal encobrimento é evitar o pânico a nível mundial ou a erosão da confiança no governo. Eu fui membro do Comitê do Conselho Assessor Científico das Forças Aéreas dos Estados Unidos que investigou o estudo dos OVNIs chamado Projeto Libelo Azul. Embora antes, significativamente,
Chamou-se Projeto Grudge. Chateio. Encontramo-nos com que o esforço que se estava realizando era desinteressado e descartável. Em meados da década dos 60, o quartel-geral do projeto Libero Azul se encontrava na base das Forças Aéreas Wright Patterson de Ohio, onde também estava a base da inteligência técnica estrangeira dedicada principalmente a averiguar que armas novas tinham os soviéticos. Contavam com uma sofisticada tecnologia para consulta de expedientes. A gente perguntava por um incidente de OVNIs determinado e, como se tratasse de pullovers e trajes da lavanderia, foram acontecendo resmas de expedientes por diante até que a máquina se parava ao chegar ante o demandante o expediente solicitado. Mas o que havia nesses expedientes não tinha grande valor. Por exemplo, cidadãos respeitáveis declaravam ter visto flutuar luzes sobre uma pequena cidade de New Hampshire durante mais de uma hora. E a explicação do caso era que havia uma esquadrilha de bombardeiros estratégicos de uma base próxima das forças aéreas em exercícios de instrução. Podiam demorar uma hora em atravessar a cidade. Os bombardeiros não sobrevoavam os bombardeiros a cidade no momento em que se dizia que tinham aparecido os OVNIs. Não. Pode nos explicar, coronel, como pode ser que se descreva que os bombardeiros estratégicos flutuavam? Não. As negligentes investigações do Livro Azul tinham um papel pouco cientista, mas serviam para um importante propósito burocrático de convencer a grande parte do público de que as forças aéreas se aplicavam à tarefa e que possivelmente não havia nada depois das denúncias de OVNIs. Certamente, isso não exclui a possibilidade de que em alguma outra parte se desenvolvesse outro estudo dos OVNIs mais sério, mais científico, dirigido, por exemplo, por um brigadeiro em lugar de um tenente-coronel. Acredito que inclusive é provável que fora assim, não porque cria que nos visitam extraterrestres, mas sim porque, ocultos no fenômeno dos OVNIs, deve haver dados considerados em outros tempos de importante interesse militar. Certamente, se os OVNIs forem, como se diz, aparelhos muito rápidos e manobráveis, os militares têm a obrigação de descobrir como funcionam. Se os OVNIs eram construídos pela União Soviética, as forças aéreas tinham a responsabilidade de nos proteger, tendo em conta as notáveis características de atuação que lhes adjudicava. As implicações estratégicas de que houvesse OVNIs soviéticos sobrevoando impunemente as instalações militares e nucleares norte-americanas eram preocupantes. Se, por outro lado, os OVNIs eram construídos por extraterrestres, poderíamos copiar a tecnologia, se pudéssemos dar procuração de um só pires, e conseguir uma clara vantagem na Guerra Fria. E, embora os militares não acreditassem que os OVNIs fossem fabricados por soviéticos nem extraterrestres, tinham uma boa razão para seguir-os em forma e de perto. Na década dos 50, as forças aéreas utilizavam amplamente os globos sonda, não só como plataformas de observação meteorológica, como se anunciava de maneira destacada, e como refletores de radar, algo que se reconhecia, mas também, secretamente, como aparelhos de espionagem robótico, com câmaras de alta resolução e interceptação de sinais. Enquanto os globos em si não eram muito secretos, sim o eram a série de reconhecimentos que faziam. A forma dos globos de grande altitude pode parecer-se com a de um pires quando se vê do chão. Se não se calcular bem a distância em que se encontram, é fácil imaginar que levam uma velocidade absurdamente grande. Em ocasiões, propulsados por uma rajada de vento, fazem uma mudança de direção abrupto, pouco característico de um avião e em aparente desafio da lei da inércia. Se a gente não atinar a ver que são ocos e não pesam quase nada. O sistema de globos militares mais famoso, que foi provado amplamente em todos os Estados Unidos a princípios dos 50, chamava-se Skilk. Outros sistemas e projetos de globos se denominaram Mogul, Moby Dick, Grandson e Genetrix. Urner Lideu, que tinha certa responsabilidade sobre essas missões no Laboratório de Investigação Naval, e que posteriormente foi funcionário da NASA, disse-me uma vez que acreditava que todos os OVNIs denunciados eram globos militares. Embora dizer todos é ir muito longe,
Acredito que não se apreciou suficientemente seu papel. Que eu saiba, não houve nenhum experimento de controle sistemático e deliberado no que se lançassem secretamente globos de grande altitude, fizesse-se um segmento e se notassem as visões de OVNIs por parte de observadores visuais e por radar. Em 1956, globos de reconhecimento americanos começaram a sobrevoar a União Soviética. Em seu momento culminante, havia dúzias de lançamentos de globos ao dia. Continuando, os globos foram substituídos por aeronaves de grande altitude, como as U-2, que a sua vez foram substituídas em grande parte por satélites de reconhecimento. É evidente que muitos OVNIs que datam deste período eram globos científicos, como são algumas vezes após. Ainda se lançam globos de grande altitude, incluindo plataformas que levam sensores de raios cósmicos, telescópios ópticos infravermelhos, receptores de rádio que sondam radiação cósmica de fundo e outros instrumentos por cima da maior parte da atmosfera da Terra. Em 1947 se armou um grande revoo com um ou mais discos voadores supostamente acidentados perto do Roswell, Novo México. Há alguns relatórios iniciais e fotografias de periódicos do incidente que são totalmente coerentes com a ideia de que eram os restos de um globo de grande altitude acidentado. Mas alguns residentes da região, especialmente décadas depois, recordam materiais mais estranhos, hieróglifos enigmáticos, ameaças do pessoal militar. As testemunhas se não calavam o que sabiam, e a história canônica de que se meteu em um avião a maquinaria extraterrestre e partes do corpo e se enviou ao comando de material aéreo da base das Forças Aéreas do Wright-Patterson. Algumas das histórias do corpo extraterrestre recuperado, embora não todas, estão associadas com este incidente. Philip Klass, um cético que se dedicou aos OVNIs há muito tempo, revelou uma carta posteriormente desclassificada de data de 27 de julho de 1948, um ano depois do incidente Roswell, do general de divisão Grau Celsius B. Cabell, então diretor de inteligência das Forças Aéreas, e posteriormente, como oficial da CIA, uma figura central na fracassada invasão de Cuba em Baía dos Porcos. Cabell perguntava aos que lhe tinham informado o que podiam ser os OVNIs. Ele não tinha nem ideia. Em uma resposta resumida de 11 de outubro de 1948, que inclui informação explícita em posse do comando de material aéreo, vemos que se diz ao diretor de inteligência que tampouco ninguém das Forças Aéreas tem nenhuma pista. Isso faz improvável que no ano anterior tivessem chegado fragmentos de OVNIs e seus ocupantes ao Wright-Patterson. A principal preocupação das Forças Aéreas era que os OVNIs pudessem ser russos. Ante o enigma de por que os russos provavam os discos voadores sobre os Estados Unidos, propuseram-se 4 respostas. 1. Escavar a confiança dos Estados Unidos na bomba atômica como a arma mais avançada e decisiva na guerra. 2. Realizar missões de reconhecimento fotográfico. 3. Comprovar as defesas aéreas dos Estados Unidos. 4. Realizar voos de familiarização, para bombardeiros estratégicos, sobre o território dos Estados Unidos. Agora sabemos que os OVNIs não eram nem são russos e, por muito interesse que tivessem os soviéticos pelos objetivos 1 a 4, não os perseguiam com disco voador S. Grande parte das provas relativas ao incidente Roswell parecem apontar ao lançamento de um grupo de globos de grande altitude, possivelmente do campo aéreo da Armada do Alamogordo ou do campo de provas do Whitesnades, que se estrelaram perto do Roswell. O pessoal militar recolheu apressadamente os restos de instrumentos secretos, e em seguida apareceram artigos na imprensa anunciando que era uma espaçonave de outro planeta. RAF captura disco voador em um rancho da região do Roswell, e uma série de lembranças que vão fermentando ao longo dos anos e se avivam ante a oportunidade de um pouco de fama e fortuna. No Roswell há 2 museus que são pontos importantes da rota turística. Um relatório encarregado em 1994 pelo secretário das Forças Aéreas e Departamento de Defesa em resposta à insistência de um congressista de Novo México identifica os resíduos do Roswell como restos de um sistema de detecção acústica de baixa frequência que levavam os globos,
de comprimento alcance altamente secreto, chamado Projeto Mogul, um intento de captar explosões de armas nucleares soviéticas a altitudes da tropopausa. Os investigadores das Forças Aéreas, depois de registrar meticulosamente os arquivos secretos de 1947, não encontraram provas de um aumento de tráfego de mensagens. Não constavam indicações nem avisos, observação de alertas, nem um maior ritmo de atividade operativa que logicamente se geraria se um aparelho extraterrestre, com intenções desconhecidas, entrasse em território dos Estados Unidos. Os registros indicam que não ocorreu nada disso, ou, se ocorreu, foi controlado por um sistema de segurança tão eficiente e estrito que ninguém, dos Estados Unidos nem de nenhuma outra parte, pôde repetir após. Se naquela época tivesse havido um sistema assim, também se teria usado para proteger nossos segredos atômicos dos soviéticos. Mas a história demonstrou claramente que não foi esse o caso. Os objetivos de radar que levavam os globos foram fabricados em parte por companhias de brinquedos de Nova York, cujo inventário de motivos decorativos parece propiciar que muitos anos depois se recordem como hieróglifos extraterrestres. O apogeu dos OVNIs corresponde à época em que começava a trocar o principal veículo de lançamento de armas nucleares dos aviões aos mísseis. Um problema técnico importante era a entrada na atmosfera, fazer voltar um focinho de foguete através da atmosfera da Terra sem que se queime no processo. Como se destroem os pequenos asteroides e cometas ao passar através das capas superiores de ar. Alguns materiais, geometrias de focinho e ângulos de entrada são melhores que outros. A observação das entradas, ou os lançamentos mais espetaculares, podiam revelar muito bem o progresso dos Estados Unidos nessa tecnologia estratégica vital ou, pior, seus defeitos de desenho. Tudo isso poderia sugerir a um adversário que medidas defensivas devia tomar. Como é compreensível, o tema se considerava altamente delicado. É inevitável que houvesse casos em que se ordenasse ao pessoal militar não falar do que tinha visto, ou que observações aparentemente inócuas fossem classificadas repentinamente de máximo secreto com critérios limitados à necessidade de conhecimento. Os oficiais das Forças Aéreas e os cientistas civis, ao pensar nisso anos depois, podiam concluir perfeitamente que o governo tinha decidido encobrir os OVNIs se considerar OVNIs aos focinhos de foguete. A acusação é justa. Analisemos a argúcia. Na confrontação estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética, a adequação das defesas aéreas era um tema vital. Era o ponto 3 da lista do general Cabell. Se se podia encontrar uma debilidade, poderia ser a chave da vitória em uma guerra nuclear incondicional. A única maneira segura de provar as defesas de um adversário é fazer voar um avião por cima de suas fronteiras e ver quanto tempo demora para constatá-lo. Estados Unidos o fazia de maneira rotineira para provar as defesas aéreas soviéticas. Na década dos anos 50 e 60, Estados Unidos tinha sistemas sofisticados de defesa de radar que cobriam as costas do leste e do oeste, e especialmente seus acessos do norte, pelos que certamente chegaria um ataque de bombardeiros ou mísseis soviéticos. Mas havia uma parte mais vulnerável. Não havia nenhum sistema de aviso eficaz para detectar o acesso do sul, muito mais complicado geograficamente. Esta informação, certamente, é vital para um adversário potencial. Sugere imediatamente uma argúcia. Digamos que um ou mais dos aviões de alto rendimento do adversário saem do Caribe, por exemplo, para o espaço aéreo dos Estados Unidos e penetram pelo rio Mississippi umas centenas de quilômetros até que os capta um radar da defesa aérea. Então, os intrusos saem imediatamente dali, ou, como experimento de controle, comissiona-se uma unidade de aviões de alto rendimento e se envia saídas não anunciadas para determinar a porosidade das defesas aéreas americanas. Neste caso, pode haver avistamentos de observadores militares e civis e grande número de testemunhos independentes. O que se relata não corresponde a nenhuma aeronave conhecida. As autoridades das Forças Aéreas e de Aviação Civil declaram sinceramente que nenhum de seus aviões era responsável
Embora tenham estado pedindo ao Congresso que financiasse um sistema de alarme eficaz no Sul, é improvável que as forças aéreas admitam que não captaram a chegada de aviões soviéticos ou cubanos até que estavam em Nova Orleans, menos ainda no Memphis. Também aqui temos todas as razões para acreditar que se deve ordenar a uma equipe investigadora técnico de alto nível, aos observadores das forças aéreas e a quão civis mantiveram a boca fechada, e que se desse não só a aparência mas também a realidade da supressão de dados. Tampouco é o que esta conspiração de silêncio tem por que ter nada que ver com naves aeroespaciais de extraterrestres. Décadas mais tarde, ainda há razões burocráticas para que o Departamento de Defesa siga guardando silêncio sobre aqueles problemas. Há um conflito potencial de interesses entre as preocupações bairristas do Departamento de Defesa e a solução do enigma dos OVNIs. Além disso, algo que preocupava então tanto a Agência Central de Inteligência, CIA, como as forças aéreas era que os OVNIs fossem um meio de obstruir os canais de comunicação em uma crise nacional e confundir as observações visuais de radar de aeronaves do inimigo, um problema de sinal, ruído que é em certo modo o que busca a argúcia. Em vista de tudo isto, estou perfeitamente disposto a acreditar que ao menos alguns informes e análise de OVNIs, e possivelmente volumosos arquivos, feitos inacessíveis ao público que pagamento os impostos. A Guerra Fria terminou. A tecnologia de míssil de globo ficou virtualmente obsoleta ou está ao alcance de todos, e os que poderiam sentir-se turvados já não estão no serviço ativo. O pior, do ponto de vista militar, é que eu seria reconhecer de novo que se confundiu mentiu ao público americano em interesse da segurança nacional. Já é hora de que os arquivos deixem de ser reservados e fiquem à disposição geral. Outra interseção instrutiva do temperamento de conspiração e a cultura de secreta afeta a Agência Nacional de Segurança, Mossad. Esta organização controla o telefone, rádio e outras comunicações tanto de amigos como adversários dos Estados Unidos. Subrepticiamente, lê todo o correio do mundo. O tráfico que intercepta diariamente é considerável. Em épocas de tensão, grande número do pessoal da ANS com conhecimento dos idiomas mais importantes fica os auriculares para escutarem direto das ordens cifradas do Estado-Maior da nação objetivo até conversações íntimas. Para outro tipo de material, os ordenadores destacam palavras-chave que reclamam atenção humana a mensagens específicas ou conversações importantes. Armazena-se tudo, de modo que seja possível voltar a revisar as fitas magnéticas, rastrear a primeira aparição de uma palavra-código, por exemplo, ou exigir responsabilidade em uma crise. Algumas interceptações se fazem desde postos de escuta em países próximos, Turquia para a Rússia, Índia para a China, desde aviões e navios que patrulham pela zona, ou desde satélites de observação na órbita da Terra. Há um baile contínuo de medidas e contramedidas entre a ANS e os serviços de segurança de outras nações que, como é compreensível, não desejam ser escutadas. Agora acrescentemos a esta mescla, já dura de por si, a Lei de Liberdade de Informação. Formula-se uma demanda à ANS de toda a informação que tenha disponível sobre os OVNIs. A lei exige uma resposta, embora certamente sem revelar métodos e fontes. A ANS também tem a obrigação séria de não alertar de suas atividades a outras nações, amigas ou inimizades, de um modo inoportuno e molesto politicamente. Assim, um relatório mais ou menos típico dos que entrega a ANS em resposta a uma demanda dali tem um terço taxado da página, um fragmento de uma linha que diz informou de um OVNI a baixa altitude, seguido de 2/3 de página taxados. A ANS sustenta que comunicar o resto da página comprometeria potencialmente as fontes e métodos, ou ao menos alertaria a nação em questão do livremente que se interceptar seu tráfico de rádio de aviação. Se a ANS comunicasse transmissões circundantes, aparentemente inóculas do avião à torre, seria possível que a nação em questão constatasse que se escutam seus diálogos de controle de tráfego aéreo militar e passassem a modos de comunicação saltos de frequência, por exemplo, que dificultariam as interceptações da ANS. Mas é compreensível que os que sustentam a teoria da conspiração dos OVNIs,
Ao receberem resposta às suas demandas, dali 12 páginas de material com quase tudo taxado, deduzam que a ANS possui ampla informação sobre os OVNIs e que participa de uma conspiração de silêncio. Falando extraoficialmente com oficiais da ANS, me contaram a seguinte história. Informes mais típicos são de aviões militares ou civis que comunicam por rádio que veem um OVNI, o que quer dizer que vê um objeto não identificado no espaço aéreo circundante. Pode ser inclusive um avião americano em missão de reconhecimento ou em missões de distração. Na maioria dos casos é algo muito mais ordinário. E a elucidação também se comunica em posteriores informes da ANS. Pode usar uma lógica similar para fazer que a ANS pareça parte de qualquer conspiração. Por exemplo, conforme dizem, lhe pediu uma resposta a uma demanda dali sobre o que soubesse do cantor Elvis Presley. Comunicaram-se aparições do Sr. Presley com resultado de curas milagrosas. Bem, a NASA sabia várias coisas. Por exemplo, que um relatório sobre os recursos econômicos de certa nação comunicava quantas fitas e discos compactos se venderam ali. Esta informação também aparecia em um par de linhas rodeadas de um vasto oceano de escuridão censurada. Estava implicada a NASA no encobrimento do Elvis Presley, embora certamente não investiguei pessoalmente o trabalho da NASA relacionado com os OVNIs. Esta história me parece verossímil. Se estamos convencidos de que o governo nos oculta visitas de extraterrestres, deveríamos nos enfrentar à cultura de secreto das forças militares e de inteligência. Como mínimo podemos pressionar para que a informação relevante de faz décadas das que é um bom exemplo o relatório das forças aéreas sobre o incidente Roswell de julho de 1994, deixe de ser reservada. Pode captar o estilo paranoico de muitos ufólogos, além da ingenuidade da cultura de secreto. No livro de um antigo repórter do New York Times, Ward Bloom, ou dele, Simon Schuster, 1990, por muita criatividade que pusesse no intento, sempre acabava chocando repentinamente com pontos mortos. Toda a história se perdia sempre, deliberadamente, conforme acabei acreditando, um pouco além de meu alcance. Por quê? Era a grande pergunta, prática, impossível, que se balançava ominosamente na alta topo de minhas suspeitas crescentes. Porque todos aqueles porta-vozes e instituições se aplicavam com tal conivência a obstaculizar e obstruir meus esforços. Porque havia histórias que um dia eram certas e ao seguinte falsas. Porque todo aquele afã de segredo tenso e inquebrável. Porque os agentes da inteligência militar estendiam a desinformação e faziam voltar loucos aos que acreditavam em OVNIs. O que tinha encontrado ali o governo, o que tentava ocultar, certamente há resistência, há informação legitimamente reservada, como com as armas militares. Às vezes realmente o segredo é de interesse nacional. Além disso, as comunidades militar, política e de inteligência tendem a valorar o segredo por si mesmo. É uma maneira de silenciar aos críticos e evitar acusações de incompetência ou algo pior. Gera uma élite, um grupo de irmãos aos que se pode conceder de maneira confiável a confiança nacional, a diferença da grande massa de cidadãos em representação dos quais presumivelmente se faz secreta a informação. O segredo, com poucas exceções, é profundamente incompatível com a democracia e a ciência. Uma das interseções mais estimulantes que se comentaram entre os OVNIs e os segredos são os chamados documentos MJ-12. A finais de 1984, segundo conta a história, apareceu um sobre que continha um cilindro de filme exposto mas não revelada na rolha de um produtor de cinema, Jaime Chandeira, interessado nos OVNIs e o encobrimento do governo. Não deixa de ser curioso que ocorresse justo quando saía para ir comer com o autor de um livro sobre os supostos acontecimentos do Roswell, Novo México. Quando revelaram o filme, resultou ser página detrás página de uma ordem executiva altamente reservada, só para leitura, com data de 24 de setembro de 1947. Em que o presidente R.S. Truman aparentemente nomeava um comitê de 12 cientistas e oficiais do governo para examinar uma série de discos voadores acidentados e pequenos corpos de extraterrestres. A formação do comitê MJ-12 é destacável,
porque nele constam exatamente os nomes dos membros militares, de inteligência, de ciência e engenharia que teriam sido convocados a investigar estes acidentes se tivessem ocorrido. Nos documentos MJ-12 há sugestivas referências a apêndices sobre a natureza dos extraterrestres, a tecnologia de suas naves e coisas assim, mas não se incluem no misterioso filme. As forças aéreas dizem que o documento é falso. O perito em OVNIs Felipe J. Class e outros encontram inconsistências lexicográficas e tipográficas que sugerem que tudo é um engano. Os que compram obras de arte se preocupam com a procedência de seus quadros, quer dizer, quem foi o último proprietário e quem o anterior. E assim até o artista original. Se faltarem hilos na cadeia, se só se pode seguir o rastro de um quadro de 300 anos de antiguidade durante 60 e depois não temos nem ideia de em que casa o museu estava exposto, surgem sinais de aviso de falsificação. Como o benefício para os falsificadores de arte é muito alta, os colecionadores devem ser especialmente precavidos. O ponto mais vulnerável e suspeito dos documentos MJ-12 radica precisamente nesta questão de procedência. Uma prova deixada milagrosamente na soleira, como saída de uma história de conto de fadas, possivelmente os sapateiros duendes. Há muitos casos similares na história humana. Subitamente aparece um documento de procedência duvidosa com informação de grande importância que sustenta com contundência a argumentação dos que têm feito o descobrimento. Depois de uma cuidadosa, e em alguns casos valente, investigação se demonstra que o documento é falso. Não custa nada entender a motivação dos enganadores. Um exemplo mais ou menos típico é o livro do Deuteronômio. Descobriu o rei Josias no templo de Jerusalém e, milagrosamente, em meio de uma importante luta de reforma, encontrou nele a confirmação de todos seus pontos de vista. Outro caso é o que se chama a adoção do Constantino. Constantino o Grande foi o imperador que fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. O nome de Constantinopla, hoje Istambul, cidade e capital durante milhares de anos do Império Romano Oriental, vem dele. Morreu no ano 337. No século IX começaram a aparecer referências à adoção do Constantino nos escritos cristãos. Nela, Constantino lega a seu contemporâneo a batata silvestre e todo o Império Romano Ocidental, incluída Roma. Este pequeno presente, conforme contava a história, devia-se à gratidão do Constantino, que se curou da lepra graças a Silvestre. No século XI, as batatas se referiam com regularidade à doação do Constantino para justificar suas pretensões de ser governantes não só eclesiásticos mas também seculares da Itália Central. Ao longo da Idade Média, a doação se considerou genuína tanto por parte dos que apoiavam as pretensões temporárias da Igreja como dos que se opunham. Lorenzo de Cerca era um polígrafo do Renascimento italiano, um homem controvertido, brusco, crítico, arrogante e pedante, que foi atacado por seus contemporâneos por sacrilégio, impudicícia, temeridade e presunção, entre outras imperfeições. Depois de concluir que, por razões gramaticais, o credo dos apóstolos não podia ter sido escrito realmente pelos 12 apóstolos, a Inquisição lhe declarou herege só a intervenção de seu mecenas, Alfonso, rei de Nápoles, impediu que fora imolado. Inesequível desalento, em 1440 publicou um tratado demonstrando que a adoção do Constantino era uma áspera falsificação. A linguagem do documento equivalia ao latim cortesão do século IV como o cockney de hoje ao inglês normativo. Graças ao Lorenzo de Cerca, a Igreja Católica Romana já não reclama o direito a governar as nações da Europa pela doação do Constantino. Acredita-se em geral que esta obra, cuja procedência tem um vazio de 5 séculos, foi falsificada por um clérigo adscrito à cúria da Igreja na época do Carlomagno, quando o papado, e especialmente a batata Adriano I, defendia a unificação da Igreja e o Estado. Assumindo que ambos os documentos pertencem à mesma categoria, os MJ-12 são um engano mais inteligente que a doação do Constantino, mas tem muito em comum no aspecto da procedência.
o interesse concedido e as inconsistências lexicográficas. A ideia de um encobrimento para manter oculto o conhecimento de vida extraterrestre ou das abduções durante 45 anos, sabendo centenas, se não milhares de empregados do governo. É notável. É certo que os governos guardam segredos rotineiramente, inclusive secretos de um interesse geral substancial, mas o objetivo visível de tão secreto é proteger ao país e seus cidadãos. Entretanto, neste caso é diferente. A suposta conspiração dos que controlam a segurança é impedir que os cidadãos saibam que há um ataque extraterrestre contínuo sobre a espécie humana. Se fosse verdade que os extraterrestres abduzem a milhões de pessoas, seria muito mais que um assunto de segurança nacional. Teria um impacto na segurança de todos os seres humanos da Terra. Com tudo isso em jogo, é verossímil que nenhuma pessoa com conhecimento real e provas, em quase 200 nações, dita-se a tocar os sinos e falar para ficar do lado dos humanos e não dos extraterrestres. Do final da Guerra Fria, a NASA teve que dedicar grandes esforços à busca de missões que justificassem sua existência, particularmente, uma boa razão para enviar humanos ao espaço. Se a Terra fora visitada diariamente por extraterrestres hostis, não se aferraria a NASA a esta oportunidade para aumentar seu financiamento. E se houvesse uma invasão de extraterrestres em curso, porque as forças aéreas, dirigidas tradicionalmente por pilotos, foram abandonar os voos espaciais tripulados para lançar todas suas cápsulas em foguetes sem tripulação. Consideremos a antiga Organização de Iniciativa de Defesa Estratégica, responsável pela Guerra nas Estrelas. Agora passa um mau momento, especialmente em seu objetivo de estabelecer defesas no espaço. Degradaram-se seu nome e suas perspectivas. Atualmente a Organização de Defesa contra Mísseis Balísticos já nem sequer informa diretamente ao Ministério de Defesa. A incapacidade desta tecnologia de proteger aos Estados Unidos contra um ataque maciço mediante mísseis com armas nucleares é manifesta. Mas, se enfrentássemos a uma invasão extraterrestre, não tentaríamos ao menos desdobrar defesas no espaço? O Departamento de Defesa, como os ministérios similares de todas as nações, prosperam com inimigos, reais ou imaginários. Não tem nenhum sentido pensar que a existência de um adversário como este seja oculta pela organização que mais se beneficiaria de sua presença. A posição geral posterior à Guerra Fria dos programas espaciais militares civil dos Estados Unidos e outras nações falam poderosamente contra a ideia de que haja extraterrestres entre nós. A não ser, certamente, que também se oculte a notícia aos que planejam a defesa nacional, igual a quem aceita com convicção qualquer relatório sobre OVNIs. Pelos há que descartam a ideia de visitas extraterrestres de entrada e com grande paixão. Dizem que é desnecessário examinar as provas e é científico considerar sequer o tema. Em uma ocasião colaborei na organização de um debate público na reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência entre cientistas partidários e oponentes da proposta de que alguns OVNIs eram naves espaciais. Depois disso, um distinto físico, cuja opinião em muitos outros assuntos eu respeitava, ameaçou-me me denunciando ao vice-presidente dos Estados Unidos se insistia em tal loucura. Contudo, o debate se manteve e se publicou. Os temas ficaram um pouco mais esclarecidos e não recebi notícias do Spiro T. Agnew, um estudo de 1969 da Academia Nacional de Ciências. Embora reconhecendo que havia informes não facilmente explicáveis, concluía que a explicação menos provável dos OVNIs é a hipótese de visitas de seres extraterrestres inteligentes. Pensemos em quantas explicações distintas pode haver: viajantes do tempo, demônios da terra das bruxas, turistas de outra dimensão como o Sr. Xtpik, ou Eram Xptik. Sempre o esquecimento da terra do ZRFFF na quinta dimensão nos antigos gibis do Superman, as almas dos mortos, ou um fenômeno não cartesiano que não obedece às normas da ciência ou nem sequer da lógica. Em realidade, cada uma dessas explicações, se proposto com seriedade, dizer menos provável não é pouco.
Esse excesso retórico é uma mostra de quão desagradável chegou a ser o tema em geral para muitos cientistas. É significativo que um assunto do que em realidade sabemos tão pouco provoque tantas emoções. Especialmente assim no frenesi de denúncias de abduções por extraterrestres mais recente. Ao fim e ao cabo, de ser certas, ambas as hipóteses, invasão de manipuladores sexuais extraterrestres ou uma epidemia de alucinações, nos ensinam algo que deveríamos saber. Possivelmente a razão de que as reações sejam tão fortes é que as duas alternativas têm implicações desagradáveis. Aurora, o número de informes e sua consistência sugerem que a base destas observações pode ser distinta das drogas alucinógenas. Aeronave misteriosa. Relatório, Federação de Cientistas Americanos. 20 de agosto de 1992. A Aurora é uma aeronave de grande altitude, extremamente secreta, sucessora do U-2 e o SR-71 Blackbird. Pode ser que exista ou que não exista. Em 1993, informes de observadores perto da base Edwards das Forças Aéreas da Califórnia e no Groom Lake, Nevada, e especialmente em uma região do Groom Lake chamada Área 51, onde se provam as aeronaves experimentais do Departamento de Defesa, pareciam em geral coerentes uns com outros. Recolheram-se informes de confirmação de todo o mundo. A diferença de suas predecessoras, disse que a aeronave é hipersônica, que viaja a uma velocidade maior, possivelmente de 6 a 8 vezes, que o som deixa uma estranha esteira descrita como donuts em uma corda. Possivelmente também seja um meio de pôr em órbita pequenos satélites secretos, desenvolvidos, especula-se, depois de que o desastre do Challenger indicasse a pouca fiabilidade do transbordador para cargas explosivas de defesa. Mas a CIA jura categoricamente que não existe este programa, diz o senador e antigo astronauta John Glenn, o principal desenhista de algumas das aeronaves mais secretas dos Estados Unidos, diz o mesmo. Um secretário das Forças Aéreas negou com veemência a existência de um avião assim, ou de um programa para construí-lo, nas Forças Aéreas ou em nenhuma outra parte. Mentiu. Analisamos todas essas visões, como temos feito com os informes de OVNIs, diz um porta-voz das Forças Aéreas, em palavras possivelmente cuidadosamente escolhidas, e não podemos dar uma explicação. Enquanto isso, em abril de 1995, as Forças Aéreas se fizeram com 4.000 acres mais perto da Área 51. A zona que se nega o acesso público vai crescendo. Consideremos, pois, as duas possibilidades: que a Aurora existe e que não exista. Se existir, é assombroso que se tentou encobrir oficialmente sua existência, que o segredo possa ser tão efetivo e que o avião possa ser provado ou repor em todo o mundo sem que se publique uma só fotografia ou alguma prova cabal. Por outro lado, se a Aurora não existir, é assombroso que se propagou um mito de maneira tão vigorosa e tenha chegado tão longe. Porque as insistentes negativas oficiais tiveram tão pouco peso. A mera existência de uma designação, a Aurora neste caso, pode servir para pôr uma etiqueta comum a uma série de fenômenos diversos. Em qualquer caso, a Aurora parece ser pertinente para os OVNIs.